Vocês pediram e a gente atendeu. Hoje o vídeo vai ser sobre guerra de ações. A gente vai analisar elas indicador por indicador, ação por ação e decidir qual delas é melhor. Então fica comigo até o final que você vai gostar demais desse vídeo. Salve galera, eu sou o Tonzeiro e hoje o vídeo vai ser sobre guerra de ações. A gente vai analisar os indicadores, ver o histórico das empresas e decidir qual delas é a melhor opção para você. Lembrando sempre que isso não é uma recomendação de compra, beleza? Então já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, que isso ajuda demais a gente, beleza? Vamos lá! Primeiro a gente tem que definir o que é a guerra das ações. A guerra das ações é um quadro novo que a gente vai ter aqui no canal, que a gente analisa uma série de ações de um determinado setor por uma série de indicadores e define qual delas é a melhor opção por esses indicadores, beleza? A gente já falou sobre alguns desses indicadores aqui no canal, então se você quiser saber mais sobre eles também não esquece de assistir os outros vídeos que estão passando aqui no card e também tem lá no nosso menuzinho, beleza? Vamos lá! Qual que vai ser o setor analisado, Tonzeira? Você acordou hoje e decidiu que você vai investir no setor imobiliário. Por quê? Porque todo brasileiro sonha em ter um imóvel e obviamente com a queda dos juros da Selic isso se torna cada vez mais fácil. Então para você isso é um setor muito atraente. Obviamente que o setor que a gente vai analisar é o setor de incorporadoras ou construtoras. Basicamente eu trouxe 5 empresas listadas em bolsa e a gente vai analisar ela por uma série de indicadores. Quais são essas empresas, Tonzeira? A gente vai analisar Cyrela, EZTEC, Even, JHSF e Trisul. Todas as empresas que eu vou falar aqui, elas estão listadas na bolsa e você consegue achar todas as informações que eu estou falando para vocês em vários sites de indicadores. O motivo de eu trazer apenas essas 5 empresas para vocês é o seguinte: elas não têm uma dependência tão grande do programa Minha Casa Minha Vida do governo, ao contrário de empresas como Tenda e MRV, por exemplo. Essas empresas elas focam no mercado mais de médio e alto padrão de construção. O problema de você colocar empresas como Minha Casa Minha Vida é que elas dependem muito do governo. Isso pode alterar drasticamente o negócio dessas empresas. Então a gente quer excluir esse fator tão grande das nossas análises, beleza? Primeiro indicador que eu vou falar para vocês é o indicador preço-lucro. O que mede esse indicador, Tonzeira? Basicamente, em poucas palavras, ele mede quanto você está pagando pelos lucros da empresa. E se a empresa distribuísse todo o lucro dela para os seus acionistas, ele mede em quanto tempo você recuperaria o seu capital investido, beleza? Se você quiser saber mais sobre esse indicador, tá passando um vídeo aqui no card que a gente explica ele mais detalhadamente. No momento que foi gravado esse vídeo, das 5 empresas que a gente falou para vocês, a gente tem que a empresa que tem o maior PL é EZTEC, com 25,4, e a empresa com menor PL é Trisul, com 16,34. Como eu expliquei no vídeo do PL, esse indicador embute uma série de expectativas em relação à empresa, tanto de crescimento de receita de vendas, como de crescimento de lucro também. Geralmente uma empresa que tem um PL maior, ela tem uma expectativa de crescimento maior em relação a ela. Bem como uma empresa que tem um PL menor, tem uma expectativa de crescimento menor também. Isso falando de modo geral. Beleza? Geralmente, quanto menor esse PL, melhor para você, porque você recuperaria o seu capital em menos tempo. Nesse caso, quem ganha esse primeiro indicador é Trisul. Ponto para Trisul. O segundo indicador que a gente vai comparar é o preço sobre valor patrimonial, ou PVP. Das 5 empresas que a gente falou para vocês, a gente tem que Even tem o menor PVP, que é 1,47 no momento desse vídeo. E a empresa que tem o maior PVP é EZTEC, com 2,3 de PVP. O que mede esse indicador, Tonzeira? Quanto que você está pagando pelo patrimônio líquido da empresa? Se ele tiver maior que 1, você tem um ágio sobre o valor patrimonial, e se ele tiver menor que 1, você tem um desconto sobre o valor patrimonial da empresa. Geralmente as boas empresas vão negociar com um PL maior e um PVP maior. Por quê? Porque você aceita pagar mais pelos lucros da empresa e você aceita pagar mais pelo patrimônio líquido da empresa, desde que ela seja uma empresa boa, tenha um índice de rentabilidade maior que o mercado, por exemplo. Então você aceita pagar mais. Nesse caso, quem leva esse indicador é Even. Ponto para Even, então. O terceiro indicador que eu vou falar para vocês é o ROI. O que é o ROI, Tonzeira? É o Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido. Esse eu acho que é um dos indicadores mais importantes que os investidores olham quando eles vão analisar uma empresa. No caso das 5 empresas que a gente trouxe para vocês, quem tem o maior ROI é Trisul. Trisul tem um ROI de 13,81. Mas o que esse indicador mede de fato, Tonzeira? Esse indicador mede quanto de lucro você está gerando considerando o patrimônio dos acionistas, que é o patrimônio líquido. Porque pensa da seguinte forma, não adianta você ter um patrimônio líquido gigante, sendo que você gera um lucro muito pequeno para esses acionistas. Então, quanto maior o ROI da empresa, melhor vai ser para ela. Nesse caso, quem leva esse indicador é Trisul. Ponto para Trisul, então. Quarto indicador que eu vou falar para vocês é o ROIC, ou retorno sobre capital investido. Apesar de ele ser muito parecido com o ROI, ele tem uma diferença muito importante. Qual que é a diferença fundamental entre esses indicadores? Ao contrário do ROI, que considera só o patrimônio dos acionistas,
Aqui a gente considera o patrimônio de terceiros também, que nesse caso são empréstimos, financiamentos ou mesmo debêntures que a empresa pega. Resumindo, ele mede o quanto de lucro operacional que você gera, considerando todo o capital disponível que você tem, seja dos acionistas ou seja de terceiros também. Beleza? Nessa nossa comparação, quem tem o maior ROIC é JHSF, que é em torno de 11%. Seguido bem perto de Trisul com 10,8%. A gente pode ver que essas empresas possuem um ROIC melhor que o resto das empresas que a gente está analisando, bem como um ROI maior que o resto das empresas que a gente está analisando. Então são dois players que se destacam muito nesse mercado. O próximo indicador que eu vou falar para vocês é dívida líquida sobre EBIT. Esse indicador mede quanto de dívida a empresa tem, considerando as disponibilidades que ela tem para pagar essa dívida. Então, se essa dívida líquida for negativa, ela tem mais disponibilidade do que dívidas. Ou seja, se ela quisesse, ela poderia quitar a dívida dela nesse exato momento e ainda ter um troco para ela. Beleza? Obviamente, quanto menor esse indicador, melhor vai ser para a empresa nesse sentido, porque ela vai ter menos dívidas. Das 5 empresas que a gente trouxe, quem tem a menor dívida líquida é EZTEC, com menos 4,96, que vale uma ressalva muito grande, que dívida não necessariamente é uma coisa ruim. A empresa pode gerar muito valor a partir das dívidas que ela toma. Agora, se ela não consegue gerar tanto valor com as dívidas, aí a situação dela é bem crítica. Mas nesse caso, como a gente vai considerar o menor indicador, quem leva essa disputa é EZTEC. Então, ponto para EZTEC. O próximo indicador que eu vou falar para vocês é o EV sobre EBIT, ou EV sobre EBITDA também, se você quiser. Esse indicador, apesar de ser bem parecido com o preço sobre EBIT, tem uma diferença muito fundamental, que é a inclusão de dívida nessa conta. Quando você olha apenas o preço sobre EBIT, isso te dá uma ideia de quanto tempo você recuperaria o seu capital considerando o lucro operacional da empresa. Porém, nessa conta você não considera o quanto de dívida a empresa tem. Daí vem o indicador EV sobre EBIT, ou EV sobre EBITDA, se também você quiser. Ou seja, ele mede quanto que você está pagando pelo lucro operacional da empresa, que é o EBIT, menos o quanto de dívida líquida que a empresa tem. Obviamente que, como a gente falou para vocês, que se a empresa tiver mais disponibilidade do que dívidas, a dívida líquida dela vai ser negativa. Beleza? Neste caso, das 5 empresas que a gente analisou, quem tem o menor EV sobre EBIT é JHSF com 11,51. Então, ponto para JHSF. O último indicador que eu vou falar para vocês é a margem líquida. Por que margem, tonzeira? Pensa que empresas que têm margens mais altas, elas estão mais propensas a sobreviver nos momentos de crise, porque ela tem mais espaço para fazer cortes. Se ela quiser cortar alguma coisa, ela vai ter mais gordura para queimar ali, enquanto a empresa que tiver uma margem menor, se ela quiser cortar alguma coisa, provavelmente ela vai começar a dar prejuízo. Então, pra gente, quanto maior a margem, melhor para aquele negócio e melhor para aquela empresa. Das 5 empresas que a gente trouxe para vocês, quem tem a maior margem líquida é JHSF, que é 48,44. Nesse caso, então, ponto para JHSF. Final dessa disputa, então, quem tem mais pontos é JHSF com 3 pontos, seguida por Trisul, que tem 2 pontos. Neste caso, então, quem ganharia essa guerra de ações seria JHSF. Mas eu quero fazer uma ressalva muito grande aqui. JHSF, apesar de ter uma parte dela que é incorporadora, que é construtora, ela também tem outros segmentos de negócio. Ela tem até aeroporto lá dentro. Tem shopping, tem hotel. Enfim, tem uma variedade de coisas lá dentro que não está só dentro do setor de incorporações, ao contrário das concorrentes que a gente mostrou aqui. Outro ponto também, que apesar dessas empresas trabalharem num segmento de médio-alto padrão, JHSF mira no topo da pirâmide, que é um público AAA, muito diferente do público das demais construtoras que a gente falou aqui para vocês. Por isso, vale fazer essa ressalva aqui, informando a vocês que ela trabalha num segmento muito diferente das demais. Então, não adianta você entrar lá no site de análise de ações, procurar o segmento que você quer, sendo que você não vai analisar os cases específicos. Senão, apareceria que JHSF seria uma incorporadora, porém, você não iria saber que ela trabalha em negócios diferentes de incorporação, beleza? Então, vale ressaltar que você tem que analisar case a case para entender de fato o que aquela empresa faz. Resumindo, se a gente considerar apenas os indicadores, provavelmente JHSF levaria essa guerra de ações. Porém, como ela trabalha num segmento muito diferente das demais, eu acredito também que Trisul é uma candidata muito forte nessa disputa. Acredito também que se você quisesse ter essas duas empresas na carteira, elas seriam bem complementares. Enquanto Trisul, comparada de forma mais justa com as demais concorrentes, de fato, ela tem indicadores melhores e negocia múltiplos mais baratos do que as demais. Enquanto o JHSF é um case muito diferente e atinge um segmento de mercado muito diferente também. De forma geral, se você me questionasse, eu acredito que haveria espaço para as duas empresas na sua carteira. Uma por trabalhar num segmento muito diferenciado das demais, trabalhar com margens mais altas, com ROIC bom, com ROI também bom, e a outra por causa da concorrência mais justa e ter indicadores bem melhores que a concorrência. Beleza? Mas
se fosse para escolher só uma nesse exato momento, pelos indicadores JHSF ganha. Então a campeã dessa nossa guerra de ações é JHSF. Lembrando sempre que isso não é uma recomendação de compra e que não necessariamente as empresas que a gente falou para vocês são empresas ruins. Eu, por exemplo, acredito que Trisul é uma baita de uma empresa. Esse foi o primeiro vídeo sobre guerra de ações. Se você tiver qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários que a gente vai responder para vocês. E se você tiver alguma sugestão de algum setor que a gente pode fazer essa guerra, escreve aqui nos comentários que a gente vai tentar trazer para vocês também. E obviamente que se você assistiu até aqui, gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal também, beleza? Fica aqui o meu abraço e valeu!